Olá, alunos e alunas do curso de licenciatura em Química. Tudo bom com vocês? Vamos lá dar continuidade às nossas aulas, né? Já agora com a unidade 3, em que nós iremos falar um pouco sobre o currículo, aspectos legais, identidade, poder e saberes. Então vamos lá. Nessa unidade 3, nós iremos estudar o currículo como uma questão de identidade, poder e saber, aspectos legais do currículo na educação básica, relações dos estudos sobre o currículo com o ensino da química, né? Nesse primeiro tópico, é interessante que a gente perceba essas três categorias chaves, né? Identidade, poder e saber. Como vocês bem, com certeza estudaram nos materiais complementares e também, né, na aula em PDF, a questão da identidade e diferença, ela tem uma relação bem intrínseca, né? São duas relações bem intrínsecas que a gente pode tá pontuando, né? A identidade tem a ver com as singularidades, subjetividades, especificidades e pertencimento, né? Algo que vai nos marcar, digamos assim, né? Perante a sociedade, né? Que vai fazer com que a gente se posicione nos nossos espaços sociais. Então, a identidade é aquilo que vai nos representar, né? E essa identidade, ela é construída individualmente ou coletivamente, e coletivamente, né? Individualmente, eu posso me posicionar enquanto professora, enquanto estudante, né, enquanto funcionária pública, ou enquanto uma mulher negra, né, ou então enquanto uma mulher de direitos, com direitos sociais que precisam ser garantidos, né, homens e mulheres, enfim. Então, a identidade é aquilo que é de mais singular e aquilo que é subjetivo. Então, cada um constrói a sua identidade, né? E ao passo que a diferença é aquilo que vai fazer com que haja uma distinção, digamos assim, né? O que aquilo que é diferente de mim acaba sendo algo novo, né? Dependendo de como foi construída, né? Como foi construído esse conceito de diferença dentro da minha subjetividade, né? Da minha especificidade. E essa relação da identidade com a diferença ela pode ser algo como novo, algo que precisa ser estudado, que precisa ser percebido e que também faz parte desse contexto social, ou algo que me traga estranheza, né? Algo que seja estranho, algo que não me pertence por ser algo diferente, não se pertence, né? Não há um pertencimento, né, dentro da minha cultura, então é algo que vai me trazer estranheza, né? Então há esses conceitos de diferença e identidade que o Tomás Tadeu ele vai trazer naquele texto que eu pontuei para vocês nas últimas unidades, né? Identidade e diferença. E também tem a ver com as relações de poder, né? A diferença é algo que vai fazer com que grupos, né, sujeitos sociais sejam estigmatizados, né, sejam subalternizados, e se a gente for levar em consideração o currículo, né, esse currículo fechado, rígido, né, que o próprio Sacristã ele vai distinguir, né, os conceitos de currículo ao longo do tempo, né, ao longo da educação brasileira, o currículo ele pode ser alvo, né, de estigmatização, né, da diferença, né? O que nós vamos estudar dentro de um componente curricular? Nos traz a subjetividade, nos traz as diferenças sociais, nos traz os sujeitos sociais da formação social brasileira, todos eles, ou só uma parcela, né? Essas relações de poder, em que momento ela tem reflexo nas desigualdades sociais, né? Então, são questões que a gente precisa estar pontuando e entendendo que a identidade, poder e saber são categorias que elas não se dissociam, né? Na verdade, elas estão se relacionando, e a diferença também, né? Vamos lá. Nesse sentido, né, o currículo ele é um espaço social político e cultural, né, construído por conhecimentos de diferentes relações de gênero, etnia, social, cultural, religiosa e econômica, estabelecido entre as pessoas e instituições que participam do processo educativo, né? Então, o currículo é essa gama, né, de categorias, é essa gama de conceitos, né? O currículo tem a ver com espaço social, tem a ver com político, tem a ver com questão cultural, né? O currículo ele é um olhar do social, né? Aquilo que nós estamos vivendo na atualidade
se reflete no currículo. Aquilo que foi vivido anteriormente na pedagogia tradicionalista, na pedagogia tecnicista, foi reflexo do currículo, né? Os saberes e fazeres que foram construídos, a forma metodologicamente falando, né? Aquilo que foi, como foi trabalhado, tudo isso tem reflexo no currículo, né? Então o currículo ele é um ponto fixo, né? Daquilo que nós possuímos dentro da sociedade, né? Então aquilo que a sociedade nos proporciona, o currículo ele vai absorver, né? Por isso que hoje, né, com esse novo olhar dos sujeitos, um novo olhar sobre os saberes e fazeres que são construídos em sala de aula, fora da sala de aula, nas comunidades, nos municípios, enfim, né? Nessas relações sociais, hoje o currículo já nos traz, né, as relações de gênero, etnia, as religiosas, a econômica, então tudo isso tem a ver com o currículo. Então por isso que alguns teóricos eles vão dizer que o currículo ele pode sim nos fortalecer, né, as desigualdades sociais. Então o currículo ele também pode ser visto como um impulsionador, né, de luta, de resistência também contra as desigualdades sociais. Então a gente pode perceber nesse sentido, né? Bom, e aí eu trouxe para vocês, né, eu trago para vocês a educação libertadora, que é a educação de Paulo Freire, né? O Paulo Freire, quando ele traz a educação libertadora, a educação popular, ele vem realmente criticar o currículo, né? Ele critica o currículo e ao mesmo tempo ele enfatiza a opressão, né? A opressão, a luta de classes e como essa luta de classe, dentro do contexto capitalista, ele passa também, né, a ser percebido na escola, né, vai ser percebido nas relações sociais dentro das escolas, né? Então a Pedagogia do Oprimido, que é um livro, né, muito interessante, muito importante, né, para quem quer entender o conceito de emancipação humana, né, essa relação lógica entre opressor e oprimido, e o que o Paulo Freire vem trazendo, né, como uma ressignificação dos conceitos, né, é bem interessante para que vocês possam estar dando uma lida, estudando, né, aprofundando o conteúdo. Mas, a grosso modo, o que Paulo Freire vem nos dizer é que nós precisamos entender a lógica do capital, né, nós precisamos entender essa lógica do capitalismo e, ao mesmo tempo, nos posicionarmos frente a essa lógica do capitalismo. E isso não é feito individualmente, é algo feito coletivamente. E aí adentra novamente a perspectiva da construção identitária, né, essa ressignificação do conceito de diferença e como nós, professores e professoras, podemos sim, né, estar junto, né, dentro da educação brasileira, né, estar junto, construindo com nossos alunos uma educação emancipatória, na qual eles, os sujeitos, os nossos alunos, tenham vez e voz, né. Então é bem interessante a gente perceber a educação libertadora de Paulo Freire como algo que na década de 70, a década de 80 foi bem forte, como até hoje continua sendo forte, né? Nós precisamos ainda emancipar nossos alunos, perceber que o currículo é para além de conteúdos programáticos, né? E que o currículo ele é uma perspectiva, ele entra na perspectiva do político, econômico, social e cultural, né? Nesse sentido, né, se nós formos aí adentrar mais a fundo para além da perspectiva de Paulo Freire, já nas legislações, nós vamos perceber que a Lei de Diretrizes Bases, né, a 9394/96, é uma, dentre tantas outras leis e diretrizes que o Brasil, né, algumas diretrizes que o Brasil realmente nos proporcionou, né, ao longo da história da educação brasileira, essa diretriz, eu diria para vocês que é a diretriz que vai mais além, né, é a diretriz que vai falar um pouco sobre os professores, a perspectiva dos professores, a ideia de uma educação mais humanitária, né, mais emancipatória, dentro da educação da formação inicial, como a formação continuada dos professores e professoras, né, o currículo como algo que tem que ser construído enquanto perspectiva participativa, né, todos os sujeitos precisam ter vez e voz na construção do currículo escolar, né, e ao mesmo tempo a ideia do ensino-aprendizagem significativo. Então a LDB é a lei que ela vai realmente, né,
trazer aí uma reviravolta, né, das reformas educacionais brasileiras, né. A LDB ela vai nos proporcionar esse procedimento, né, vai nos trazer um olhar sobre os procedimentos, a questão metodológica, vai nos trazer também as diretrizes curriculares, né, vai ser um pontapé para a construção de diretrizes curriculares específicos, né, para uma educação para a diversidade. Enfim, é uma diretriz que ela vai nos ajudar a compreender, né, o conceito de educação como algo bem mais global. Né. E para além disso, a LDB também vai nos trazer a perspectiva do planejamento curricular. Quando a gente fala em planejamento curricular, a gente pensa logo no projeto político-pedagógico, a gente pensa logo nos projetos escolares, né, algo que é construído durante o calendário escolar. Também pensamos na identidade e nos próprios objetivos que estão dentro do planejamento curricular. Então, quando a gente pensa nesse sentido, no planejamento curricular, a gente precisa perceber que precisa ser algo participativo, né? Os alunos precisam estar inseridos no processo, os professores, os pais, a comunidade, né, na qual a escola está inserida. O currículo tem que ser algo central também, né? É algo que precisa ser central e, ao mesmo tempo, ressignificado. Então, a autonomia escolar passa por esse sentido, né, da ressignificação do currículo, né, na forma de olhar o currículo, de perceber o currículo dentro da especificidade que são as escolas brasileiras, né, onde estão inseridas as escolas brasileiras, e perceber também que o currículo, né, esse planejamento curricular, ela é uma ação pedagógica organizada. Né. Se nós construímos um projeto político-pedagógico, nós construímos projetos escolares, é algo que é organizado coletivamente. Claro que todo planejamento ele pode ser passível de modificação, de ressignificação, mas todos os sujeitos, né, inseridos nesse processo precisam ter vez e voz. Né? Então, nesse sentido, quando a gente traz o planejamento participativo, o currículo, uma ação pedagógica organizada, é no sentido de fazer com que os professores e professoras entendam, né, que nós temos autonomia, né? Nós professores temos uma certa autonomia em sala de aula, assim como nossos alunos também precisam ter vez e voz dentro do próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Os pais, os professores, a gestão escolar, enfim. Essa relação dos estudos sobre o currículo com o ensino da química é algo que eu trago para vocês, né? Que tem a ver, né, com a distinção dos saberes, né? O conhecimento outrora era visto como algo indissociável, né? Existiria assim dentro da lógica do positivismo, né, conhecimentos que são mais prioritários do que outros tipos de conhecimento. Né? E quando eu trago essas principais características das reformas educacionais, né, enquanto um modelo de educação, eu trago para vocês a ideia do neoliberalismo, né, que ainda prega, né, ainda tenta fazer com que a escola seja um ambiente de reprodução, né, reprodução do próprio capitalismo, né, que seja feito aí que nossos alunos saiam aí com um olhar para o mercado de trabalho, somente para o mercado de trabalho, esquecendo do conhecimento que ele já traz de bagagem para a escola, né, e aquilo que vai ser construído dentro da escola. Então, para além disso, esse conceito de neoliberalismo, né, que prega aí o mundo do trabalho, algo bem adaptável, né, que os nossos alunos precisam se adaptar ao mundo do trabalho, é bem interessante que eles vão trazer esses 4 conceitos, né, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos, como se o convívio social fosse algo estagnado, né? Como se não tivesse as contradições, né? Como se as contradições elas não viessem aí a nos fazer pensar, né, que o conhecimento, né, que essa sociedade do conhecimento é uma sociedade contraditória, né, que vai ainda fazer distinção entre o conhecimento, distinção entre as diferenças, né, que vai estigmatizar as diferenças e ao mesmo tempo as desigualdades sociais. É como se aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos fosse algo prático, né, bem pragmático, né, como se fosse algo bem fácil, coisa que não é. E trazendo um pouco mais ainda dessa relação do currículo com o ensino da química, eu trago para vocês os parâmetros curriculares nacionais, né, que bem sucintamente vai nos dizer, né, segundo Siqueira e Moradillo,
vai dizer que os parâmetros para as disciplinas de Química são apresentados no documento relativo às ciências da natureza e suas tecnologias, em um primeiro passo, na forma de objetivos comuns de aprendizagem da área, sem distinção disciplinar e, posteriormente, em sua divisão disciplinar, né? Então, o ensino da Química é algo que, a priori, chega para nós enquanto ciências da natureza e suas tecnologias, né? E já no ensino médio, mais posteriormente, ela vai se dissociar, né? E, ao mesmo tempo, quando o parâmetros curriculares nos traz as ciências da natureza de uma forma bem mais ampla, é para nos dizer também que a química, a física, a biologia, a matemática, as letras, português, a história, são disciplinas que elas precisam estar se comunicando entre si, né? Digamos assim, de uma forma mais interdisciplinar. Então, quando traz as ciências da natureza, é uma forma de perceber, né, que existe aprendizagens dessa mesma área, né, da área da química, que pode ser percebido na biologia, que pode ser percebido na física, né? Então, quando a gente percebe essa interdisciplinaridade dentro das ciências da natureza, né, especificamente, a gente contribui para que os nossos alunos tenham realmente um ensino-aprendizagem significativo. E os parâmetros curriculares, ele vai vir, né, nesse viés, né, o viés de uma interdisciplinaridade das ciências e, ao mesmo tempo, claro, não esquecendo a especificidade que é o ensino da química, que é a área da química. Bom, para finalizar, gente, eu deixo para vocês uma indicação, né, de textos, de materiais que vai aprofundar bem mais, né, o estudo sobre identidade, o estudo sobre diferença e até mesmo esse olhar do currículo para o ensino da química, né, que são os textos do Stuart Hall, né, na verdade é um livro, Stuart Hall, a identidade cultural na pós-modernidade, em que ele vai conceituar a identidade e vai mostrar as identidades que são construídas, que foram construídas e que estão sendo construídas, né, ao longo da história social. E, ao mesmo tempo, eu trago para vocês o texto Breve Análise Histórico-Crítico do Currículo de Química para o Ensino Médio no Brasil, que, na verdade, é um artigo do Rafael Moreira Siqueira e do Edilson Fortuna de Moradillo, que são alguns, eu até trouxe para vocês algumas citações, né? Ambos já disponíveis nas referências dessa unidade. Bom, eu espero que vocês tenham absorvido, mesmo que um pouco, sobre o conteúdo abordado, né, nessa aula nossa, da unidade 3. Espero vocês na nossa próxima videoaula, que vai ser a videoaula de encerramento, né, da nossa disciplina. E convido vocês também a darem uma lida no material que está disponível nos conteúdos complementares, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.